Quando eu tinha apenas 6 anos, vivi minha primeira experiência próxima ao paranormal. Lembro que era muito pequeno para compreender o que estava acontecendo, mas havia algo dentro de mim que me causava inquietação, como se eu estivesse exposto ao perigo do desconhecido. Estávamos voltando para Cuiabá depois de passar alguns dias de férias em Francisco Beltrão. Era uma viagem tão longa que parecia interminável, principalmente por ficarmos tanto tempo parados dentro do carro. A estrada não tinha nada de atrativo. Era praticamente tudo envolto na escuridão, onde mal conseguíamos distinguir algumas plantas secas à luz dos faróis da caminhonete. Todos no veículo estávamos sonolentos, carregando o cansaço do dia enquanto meu pai trocava de estação no rádio, tentando não ceder ao sono. Já estou começando a ficar com sono, disse ele sério. Minha avó, que também estava conosco, reagiu imediatamente. Revirou a bolsa até encontrar um doce e o ofereceu ao meu pai. Toma, come isso que passa. Foi um gesto simples, comum de uma pessoa mais velha. Ainda assim lembro desse detalhe, porque houve algo mais que chamou minha atenção. De repente surgiu à beira da estrada uma coisa, um homem, para ser mais preciso, caminhando sozinho pelo acostamento. Ele carregava um saco pesado e usava um velho chapéu de couro. Todos nós na caminhonete o vimos. Minha mãe chegou a fazer um comentário depreciativo sobre ele, questionando como alguém poderia estar caminhando ali naquelas condições e àquela hora. Acho que ela pensou que ele tinha algum problema mental. O restante de nós permaneceu em silêncio, não só porque o comentário foi inconveniente, mas também porque nossos olhos estavam fixos naquele homem. Apenas alguns minutos depois de passarmos por ele, a caminhonete perdeu o controle, desviou da pista e acabou caindo em uma espécie de vala que separava as pistas de ida e volta. Não sei exatamente como chamar aquilo, mas lembro que era fundo o suficiente para causar um acidente grave. Felizmente ninguém ficou seriamente ferido. Foram apenas alguns arranhões e machucados leves. Tudo aconteceu tão rápido que eu não conseguia entender nada. Só sentia meu corpo tremer e minha respiração ficar acelerada. Meus pais, por sua vez, trataram logo de verificar se todos estavam bem. A voz do meu pai carregava urgência, enquanto minha mãe nos examinava um por um. Quanto à caminhonete, ela havia ficado no fundo da vala. Tirá-la dali não seria fácil, e não tínhamos outra opção a não ser chamar um guincho. Meu pai subiu entre pedras e terra até a estrada, tentando parar algum carro ou caminhão para pedir ajuda. No entanto, naquele momento não passava ninguém, o que lhe pareceu estranho, já que era uma estrada bastante movimentada. Ele tentou usar o celular, mas não havia sinal na região. Parecia que estávamos completamente isolados do mundo. Em certo momento, meu pai se lembrou do homem que havíamos visto e pensou que talvez ele pudesse indicar algum bairro próximo. Porém, ao caminhar pela estrada em busca dele, não encontrou ninguém. Assim se passou aproximadamente 1 hora. Ficamos apenas sentados sobre algumas pedras, esperando que alguém aparecesse para ajudar. Finalmente, o celular do meu pai conseguiu captar algumas barras de sinal, e ele rapidamente fez uma chamada de emergência. Depois de mais algum tempo de espera, as autoridades chegaram e conseguimos sair dali. Algum tempo depois, meus pais atribuíram o acidente ao cansaço da viagem e a uma possível distração. Mas minha avó sempre relacionou tudo àquele homem. Segundo ela, o homem do saco era, na verdade, o próprio diabo que nos colocou à prova e, por causa dos comentários da minha mãe, acabou nos castigando a todos igualmente. Eu não sei o que pensar, mas não descarto isso. Minha mãe errou feio naquela noite. Há muito tempo, minha avó me contava que durante a noite existem coisas que o ser humano não suportaria ver. Era por essa razão que dormíamos embalados pelo sutil som emitido pelos grilos,
e às vezes pelas cigarras. Ela sempre me pedia para nunca tirar a vida daqueles pequenos insetos, pois eram eles os responsáveis por impedir que enlouquecêssemos. Eu perguntava repetidas vezes o motivo daquelas palavras, e ela, muito paciente, sempre me contava a mesma história. Escuta, Alessandra. Em certas horas da madrugada, a fina linha entre o mundo dos vivos e o dos mortos enfraquece. Por isso as almas ficam livres por um longo tempo para fazer o que quiserem. Assim como podem vir visitar suas famílias, também podem vir atormentar aqueles que dormem. Ela dizia que os lamentos dessas almas eram a coisa mais terrível que alguém poderia ouvir. Havia pessoas que, depois de escutá-los, nunca mais voltavam a ser as mesmas. É por isso que esses pequenos insetos cantam. Quando você ouve os grilos, significa que sua sanidade não está em perigo. Eles embalam o seu sono para que você não veja algo capaz de perturbar sua mente para sempre. Eu acreditava nela. Por isso nunca mexia com os insetos. Ainda assim não conseguia evitar a curiosidade. Sempre que os escutava, me perguntava: onde estará essa alma agora? O que aconteceria se eu não dormisse? E se eu espantasse o grilo e ele fosse embora? Ou pior, e se uma aranha o devorasse? Só de imaginar o que eu poderia ouvir já me dava medo. Até que um dia descobri por conta própria que a história da minha avó Zilda era realmente verdadeira. Quando completei 20 anos, minha visão começou a degradar. Em compensação, meus outros sentidos ficaram mais aguçados, principalmente a audição e o tato. Com isso também me tornei mais intuitiva e sensível ao que as pessoas chamam de más energias. Na faculdade precisei fazer serviço social e uma conhecida me abriu as portas do jardim de infância onde trabalhava. O lugar funcionava em uma casa enorme e antiga, sobre a qual muita gente dizia existir algo estranho. Eu sempre gostei de histórias paranormais, mas dessa vez estava focada apenas em cumprir meu trabalho da melhor maneira possível. Nessa época, minha avó já não estava mais entre nós, mas eu a carregava comigo em cada lembrança. Minha mãe havia me dado uma medalha da qual minha avó falou anos antes, dizendo que era muito poderosa. Quando comecei a trabalhar no jardim, nem me lembrava mais dos comentários assustadores sobre aquela casa. Pelo menos até o dia em que me deram minha própria sala para auxiliar as crianças nas tarefas. A casa tinha 4 andares e um porão, e era um projeto da prefeitura de usar o local. E justamente para mim, deram a sala do último andar. A sala ficava ao lado de um banheiro que possuía uma enorme banheira azul. Havia também um telefone antigo preso à parede, o que deixava o ambiente ainda mais sinistro. Da minha sala era possível enxergar o banheiro inteiro. Ele já não era usado normalmente, então permanecia sempre aberto, servindo como depósito de materiais de limpeza. Naquele dia lembro perfeitamente das crianças brincando. Eram apenas 6 pequenos, mas foi impossível não me apegar rapidamente a eles. Muitas crianças haviam faltado porque era época de férias, então aquilo era normal. Havia um grupinho de 3 meninas brincando de uma coisa e outro de 3 meninos brincando de outra. Em determinado momento, um dos meninos pediu permissão para ir ao banheiro e eu deixei. Pouco depois, ele voltou caminhando até a porta da sala com um sorriso nervoso no rosto. Sem parar de olhar em direção ao banheiro, disse: "Melhor não, professora." "Por quê?" "Não vai segurar a vontade, viu?" falei. "Não, professora. É que o banheiro está ocupado por um homem muito feio e ele me assustou." Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Foi então que percebi pequenos grilos cantando. Nem sei há quanto tempo estavam fazendo aquele barulho. Um dos meninos comentou: "Como esses bichos incomodam, professora. Eles não param de cantar." Na hora não dei importância. Achei impossível alguém subir ali sem que percebêssemos, ainda mais um homem.
já que só mulheres trabalhavam naquele lugar. Fui olhar. Não havia ninguém. Então virei para o menino e disse que ele poderia usar os banheiros do andar de baixo. O pobre saiu correndo imediatamente, mas algo me incomodou. Eu queria saber o que ele tinha visto, por isso fui até o banheiro. A banheira estava cheia de baratas. Não. Cheia era pouco. Parecia inundada por cada baratão. Só que aquilo nem era o pior. O pior era que elas estavam devorando grilos. E sem se importarem com minha presença, continuavam mordendo aqueles insetos. Era estranho. Pelo menos eu nunca tinha visto baratas comerem outros insetos daquela maneira. Recuei, fazendo uma expressão de nojo, mas no instante em que me virei, minha visão escureceu, como acontece quando estamos prestes a desmaiar. Só que eu não caí. Então ouvi. Dentro do banheiro ecoava algo parecido com um cântico. Vocês já tiveram aquele despertar estranho em que um pesadelo parece se misturar com a realidade? Como sonhar com alguém pedindo ajuda e, ao acordar, perceber que a voz vinha da televisão ligada? Foi algo parecido. Quando saí daquele estado de transe, o cântico que antes parecia apenas um som distante começou a se transformar em palavras claras. O problema é que eu não entendia a língua. Não compreendia absolutamente nada. Mesmo assim, sentia pânico, ansiedade, falta de ar. Eu não conseguia me mover. Era como quando dizem que o morto sobe em você. Mas aquilo era diferente. Era a sensação brutal de saber que você vai morrer naquele exato momento. Quando finalmente despertei do transe, ainda estava de pé dentro do banheiro, olhando para a porta. As crianças me observavam assustadas. Professora, seu celular travou e começou a fazer barulhos estranhos, disse uma das meninas. Peguei o aparelho e realmente estava emitindo sons horríveis. Eu havia emprestado o celular para eles jogarem e do nada aquilo aconteceu. O som parecia o grito distorcido de um cantor de metal. Calma, crianças, vou desligar e ele volta ao normal. Falei. Elas ainda pareciam nervosas, provavelmente pensando que tinham quebrado meu telefone. Então uma das meninas, quase chorando, disse: Professora, o homem do banheiro caiu da escada. O quê? Não, querida, ele deve ter tropeçado e ido falar com a professora Marta. Talvez já volte, respondi. Mas, sinceramente, eu nem sabia o que dizer. Naquele momento imaginei apenas alguém escorregando em um degrau ou algo assim. Foi então que Sofia, a filha da dona do lugar, falou baixinho. Professora, às vezes parece que alguém se joga da escada. Minha mãe uma vez ouviu cair lá embaixo algo muito pesado. Mas quando foi olhar, não tinha nada. Eu não entendia direito o que ela queria dizer e, sinceramente, nem queria ouvir mais nada. Escutar aquelas crianças assustadas por algo que eu não compreendia estava me deixando nervosa. Então decidi distraí-las. Desliguei o celular, que já estava me arrepiando com aqueles sons horríveis, mudei de assunto e levei todos para o pátio de brinquedos. Infelizmente, o pátio ficava exatamente ao lado daquele banheiro nojento. Antes de pedir que esquecessem o assunto, tentei pensar em alguma mentira convincente para fazê-los acreditar que tudo não passara da imaginação deles. Achei que inventar algo seria a melhor opção. Afinal, eu não queria que os pais aparecessem reclamando porque seus filhos não conseguiam dormir depois do que viram. Todos estavam muito assustados, e mesmo que acabassem esquecendo durante as brincadeiras, eu sabia que a noite era o pior momento. É durante a noite que nossa mente começa a processar o medo. É quando nos lembramos do quanto somos frágeis diante da morte e das diferentes formas como ela pode se apresentar diante de nós. Eu não conseguia parar de sentir algo atrás de mim. Do pátio ainda era possível enxergar o interior daquele banheiro, então me sentei de costas para ele, tentando ignorar a sensação por alguns instantes.
Vocês já fecharam os olhos e tiveram a nítida impressão de que havia alguém observando vocês? Era exatamente assim que eu me sentia. Algo me encarava do fundo daquela banheira. Ninguém acredita nessas histórias até vivê-las na própria pele. Talvez por isso o ser humano esteja condenado a cair nessas situações. Alguns entram nisso por curiosidade, outros por puro azar. Minha mãe conhecia pessoas que trabalharam naquela casa. Uma delas era muito importante para minha tia. Sempre que ela fazia festas, convidava amigas que trabalhavam, ou já haviam trabalhado, naquele jardim de infância que antes era particular. Depois de algumas bebidas, a sinceridade começava a aparecer. E junto dela, os medos também. Principalmente os medos relacionados àquela casa. Amiga e aquele morto da creche, comentou uma delas certa vez. O da banheira? Nem me lembra. Ontem ele estava bravo derrubando as coisas das salas. Ficou fazendo um barulhão para lá e para cá e batendo a porta do banheiro, respondeu outra. Aquilo despertou minha curiosidade. Que morto? Alguém morreu lá? Perguntei. Minha tia respondeu séria. Sim, dizem que um rapaz morreu ali. Ele teria tentado fazer um pacto, mas quando começou os cortes no próprio corpo, nada saiu como esperava. Ele acabou morrendo dentro da banheira. Ela continuou. Dizem que tentou usar o telefone para pedir ajuda, mas por algum motivo ele não funcionava. O mais estranho é que depois o rapaz se jogou da escada. E foi isso que realmente matou ele. Imagina cair de 3 andares? Deus sabe o que ele tinha na cabeça. Naquela hora senti medo, mas também curiosidade. Depois disso, as mulheres começaram a comentar outras coisas que ouviam e presenciavam ali. Eu já estava com sono e decidi sair da conversa. Mal podia imaginar que um dia eu mesma viveria algo relacionado àquele homem. Enquanto estava sentada no pátio, tentando entender o que tinha acontecido comigo, não conseguia evitar lembrar daquela conversa. Será que tudo tinha sido sugestão da minha mente? Será que meu inconsciente havia me traído? Ou eu estava enlouquecendo? Eu queria chorar. Tentei me convencer de que tudo não passara de uma coincidência terrível, de uma alucinação causada pelo nervosismo. Então liguei meu celular novamente, querendo saber se teria que levá-lo para consertar. Tudo parecia normal, exceto pelo papel de parede. Ele havia mudado para uma imagem antiga que eu usei muito tempo antes. Nela havia uma frase em inglês escrita no braço de alguém, marcada com uma lâmina. I'm here if you need me. Estou aqui caso precise de mim. Aquilo me deu um calafrio, mas tentei racionalizar. Às vezes, celulares reiniciam e voltam para configurações antigas, certo? Sim, só pode ter sido isso, pensei. Mesmo assim, havia uma coisa da qual eu tinha absoluta certeza naquele momento. Por nenhum motivo eu deixaria aquelas crianças se aproximarem daquele banheiro repugnante novamente. Nem da banheira infestada de insetos. E muito menos do que parecia ser o espírito de um suicida condenado a repetir sua própria morte. E eu cumpri isso até o último dia em que trabalhei lá. As ocorrências paranormais sempre eram as mesmas, mas nunca consegui registrar nada em vídeo. Um abraço a todos que me ouviram. Hoje em dia, meus tios já estão aposentados. Eles trabalhavam numa porrinha de farmacêutica que vivia transferindo os funcionários de cidade em cidade. A cada 2 ou 3 anos, eram realocados para alguma planta de produção fora da capital. Quando eu era criança, sempre que entrávamos de férias na escola, meus pais mandavam eu e meu irmão para passar um tempo com nossos primos. Eu me lembro de praticamente todas aquelas viagens.
Visitamos meus tios quando eles moraram em Minas, Paraná, Rio Grande do Sul e aqui em São Paulo. Mas o lugar onde passaram mais tempo foi em Minas. A casa que a empresa deu para eles lá era linda e enorme. Ficava dentro de uma pequena vila onde todos os moradores trabalhavam na mesma empresa. Eram casas de 2 andares, todas iguais. Algumas tinham os quintais cercados, outras não. Na primeira vez em que visitamos aquele lugar, ficamos maravilhados. Havia um pequeno lago artificial, um quiosque e muito campo aberto ao redor. Algumas áreas podiam ser exploradas sem problema, porque não muito longe dali havia quadras de futebol e cestas de basquete. Mais para trás existia uma lagoa, mas ninguém recomendava ir até lá, porque não havia trilha que levasse até aquela região. O lugar era cercado por mata fechada, cheia de serpentes e outros animais perigosos. Eu nunca tive a chance de conhecer aquela lagoa, mas do jeito que descreviam, a vontade de ir até lá só aumentava. Na segunda vez que visitamos meus tios lá, chegamos completamente animados. Queríamos largar as malas e sair correndo para brincar. Descemos as mochilas da caminhonete do meu tio e fomos trocar os tênis por chinelos. Minha tia observava tudo em silêncio. Esperou até pedirmos permissão para ir aos campos e então respondeu que não. Disse que não poderíamos sair sozinhos e que no máximo só poderíamos ficar no quintal até que ela tivesse tempo para nos vigiar. Não poderíamos nos afastar nem 20 passos da casa. Naquele momento percebemos que havia algo estranho. Meus primos estavam completamente diferentes. Eles sempre foram do tipo que vivia na rua o dia inteiro. Meu tio dava tudo para eles, mas havia uma única coisa que proibia com rigor: videogames. Naquela época, muita gente dizia que jogos faziam mal para crianças. Eu mesmo sabia disso porque certa vez levei um videogame portátil para a casa deles e minha tia confiscou o aparelho. Nunca mais devolveu. Só que naquela segunda visita encontramos meus primos jogando Xbox. Eles estavam tão concentrados e alienados na tela que nem perceberam nossa chegada. Aquilo era exatamente o tipo de comportamento que meus tios sempre condenaram. Então, por que tinham mudado tanto? Por que não queriam mais que ninguém saísse para brincar? Nós não sabíamos como perguntar. Foram eles mesmos que mais tarde, na hora de dormir, nos contaram tudo. Ainda não fazia nem 3 meses desde que algo terrível tinha acontecido. Meus primos eram 4 meninos. O mais novo devia ter uns 7 anos. Depois vinha um de 10, outro de 12 e o mais velho, César, que tinha 16. Em alguns dias da semana, meus tios precisavam ficar até tarde no serviço. Nesses dias, César era responsável pelos irmãos menores. Como todos acreditavam que aquela vila era extremamente segura, as crianças passavam o tempo indo e voltando dos campos, explorando com cuidado a região da lagoa, jogando futebol ou andando de bicicleta. Numa tarde em que estavam jogando bola nas quadras, começou a ventar um pouco. Os pais deles tinham comprado um papagaio recentemente e César disse aos irmãos para esperarem enquanto ele corria em casa para buscá-lo. Segundo ele, demorou no máximo 10 minutos. Entrou em casa, procurou o papagaio, passou no banheiro e voltou correndo. Quando retornou às quadras, encontrou tudo vazio. As bicicletas estavam lá, inclusive a dele, mas os irmãos tinham desaparecido. No começo, César pensou que estivessem brincando de esconde-esconde. Ele procurou ao redor, esperando ver alguma cabeça aparecendo atrás das árvores, das traves ou dos postes de basquete. Chamou pelos irmãos várias vezes, mas ninguém respondeu. Eles não estavam brincando. Ou tinham ido embora ou alguém os levou. Naquele mesmo dia tinha chovido um pouco perto do meio-dia e vários pontos do campo ainda estavam cheios de lama e poças d'água. Até hoje acreditamos que se não tivesse chovido naquele dia, provavelmente nunca mais teríamos visto meus primos. Foi graças às pegadas deixadas na lama
que César conseguiu seguir o caminho deles. Às vezes ficava difícil continuar porque havia partes secas ou tomadas pelo mato alto. Meu primo disse que nunca tinham ido tão longe. Não porque sentissem medo, mas porque todos achavam que além dali não existia nada. Ele começou a entrar em desespero. Já estava ficando tarde e o tempo que estava levando para avançar significava que logo anoiteceria. Nenhum deles tinha levado lanterna, porque o costume era voltar para casa antes das 5 da tarde. Então, de repente, César viu uma luz. Perto daquela luz ouviu as vozes dos irmãos. Havia uma pequena construção inacabada no meio do nada, junto de alguns brinquedos infantis enferrujados. César não fazia ideia de quanto tinha caminhado, nem sabia que aquela área era proibida para moradores. Ninguém deveria viver ali. Os irmãos menores não estavam sozinhos. Havia outra criança com eles. Um menino que César jurava nunca ter visto antes. Ele usava uma capa preta suja, além de botas brancas da roça. No instante em que percebeu a presença de César, o garoto saiu correndo. Ao mesmo tempo, alguns cães presos por correntes no meio do mato começaram a latir enlouquecidamente. Até hoje sinto arrepios quando lembro do que meu primo contou ter visto naquele momento. O menor de todos estava com as mãos amarradas e os olhos vendados. Os outros tinham apenas sacos de pano cobrindo a cabeça. César mandou imediatamente que tirassem aqueles panos e ajudou o irmão menor a se soltar. Depois pegou todos e saiu correndo de volta para as bicicletas. Enquanto fugiam, perguntou desesperado por que tinham saído das quadras, quem era aquele menino e como tinham ido parar ali. Mas os meninos estavam tão assustados que mal conseguiam falar. Tudo o que disseram foi que o garoto os chamou para brincar nos balanços. Eles sabiam que não deviam falar com estranhos, mas disseram que seguiram o menino porque ele parecia ter a mesma idade deles e estava sozinho. Durante todo o caminho de volta, César rezava para que nossos tios ainda não tivessem chegado em casa. Se contasse o que os irmãos fizeram, todos seriam castigados por semanas, inclusive ele, por ter deixado os menores sozinhos. Então decidiram esconder aquilo. Quando meus tios chegaram na caminhonete, César saiu para ajudá-los como sempre. Enquanto carregava algumas caixas para dentro de casa, olhou para o céu e viu seu papagaio voando ao longe. Na mesma hora lembrou que o havia deixado nas quadras. Tinha que ser aquele menino de capa, não podia ser outra pessoa. Os irmãos disseram que não havia mais ninguém com ele. César pensou que precisava recuperar o papagaio, mas acima de tudo queria descobrir quem era aquele garoto e por que tinha levado seus irmãos até lá. E meus tios continuaram sem saber de nada. Esse foi o primeiro grande erro. No dia seguinte, César mandou os irmãos ficarem dentro de casa desenhando e pintando, enquanto ele voltava sozinho até os campos para descobrir quem estava com o papagaio. Ele disse que naquela segunda vez, o caminho pareceu mais curto. Acho que por vários motivos. Era mais cedo, ele não estava acompanhado dos irmãos e também não precisava seguir rastros na lama. Seu passo diminuiu quando avistou novamente a construção abandonada e os brinquedos. Naquele dia não havia chovido. Mesmo assim, o garoto estava outra vez usando a capa. César continuou avançando, tentando ficar escondido. Em algum momento, não sei se pelo barulho dos passos ou simplesmente pelo cheiro dele, os cães perceberam sua presença e começaram a latir igual doidos. O comportamento agressivo dos animais entregou seu esconderijo. O garoto desceu do balanço e caminhou até os cães. Quando chegou perto deles, parou para acalmá-los. Foi a primeira vez que César ouviu sua voz. Segundo ele, a voz era estranha demais. Já caiu um, disse o garoto. Mas aquela voz não parecia a de uma criança. Também não parecia a de um adulto. César olhou para o chão ao lado e viu uma armadilha. Uma armadilha enorme,
feita para capturar animais grandes. Só que ela claramente tinha sido colocada ali para pegar uma pessoa. Meu primo entendeu isso quando ouviu o garoto falar novamente com os cães. Perguntou se eles estavam com fome. César contou que sentiu um suor gelado escorrendo pela testa, pelo pescoço e pelas costas inteiras. Principalmente porque, ao ouvir aquelas palavras horríveis, finalmente conseguiu ver direito o rosto. Aquilo não era uma criança. Era um homem adulto disfarçado de menino. As proporções menores do corpo tinham enganado os meus primos. César teve sorte de não cair na armadilha. Segundo ele, esteve a centímetros de pisar nela. Aquele sujeito passou muito perto do esconderijo onde meu primo estava. Então César finalmente reagiu. Ele virou as costas e saiu correndo desesperado até em casa. Passou o resto da tarde aterrorizado, esperando meus tios chegarem do trabalho. Quando eles chegaram, César contou tudo o que tinha visto. Tentou esconder o que havia acontecido no dia anterior, mas percebeu que várias coisas não fariam sentido sem aquilo. Meu tio estava exausto. Disse que iria até lá na manhã seguinte, já que era sábado e ele não precisaria trabalhar. Naquela noite passaram horas conversando na sala de jantar. Em alguns momentos brigavam com César, em outros consolavam os meninos e proibiam todos de sair de casa novamente. Na manhã seguinte, meu tio acordou César cedo para levá-lo junto até os campos. Talvez sem César ele nunca encontrasse o lugar. Mas, segundo meu tio, se arrependeu 1000 vezes de ter levado o filho com ele. Os cães não latiram quando eles se aproximaram. Eles já não estavam lá. O suposto menino também não estava. Só restavam pedaços de roupa rasgadas espalhadas pelo chão. O resto eu vou deixar para sua imaginação, porque foi uma das cenas mais horríveis e perturbadoras que já ouvi em toda a minha vida. A única coisa que posso dizer, ou melhor repetir, é que os cães finalmente tinham saciado a fome. Foi assim que meus tios explicaram por que nunca mais deixaram ninguém brincar naqueles campos. O desenrolar da história com a polícia eu não sei direito, até porque meus tios não ficaram muito mais tempo lá. Bom, é esse o relato que tenho para vocês. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Essa é a primeira vez que estou tentando explicar algo escrevendo. Também quero dizer que tenho dificuldade em reviver essa memória. Sempre que começo a entrar no buraco de possibilidades sobre o que poderia ter acontecido comigo e com minha amiga Laura, eu fico ansiosa e nervosa de novo. Vou começar do início. No ano passado comecei a namorar um cara que morava a cerca de 1 hora de distância da minha casa. O relacionamento durou só alguns meses. Sendo sincera, foi um namoro rebote. A única razão de eu mencionar ele é porque durante essa viagem de 1 hora, eu sempre passava por um prédio gigantesco ao longe. A maior parte do trajeto era cercada apenas por árvores e enormes campos abertos. Quando eu estava mais ou menos a 15 minutos da casa dele, era aí que eu via aquele prédio. Da estrada ele parecia algo saído de um filme de terror antigo. Tinha telhados altos e arqueados, janelas pequenas e uma cruz enorme no ponto mais alto do telhado. Aquele lugar me fascinava. Perguntei uma vez ao meu namorado se ele sabia o que era aquele prédio, mas ele não fazia ideia. Disse que achava que era uma prisão antiga, mas que na verdade nunca soube ao certo. Comentou que o lugar estava abandonado desde que ele se entendia por gente e que nunca se importou o suficiente para descobrir. Essa era uma das muitas diferenças entre nós dois. Ele viu aquele prédio a vida inteira e nunca ligou. Eu vi uma única vez e queria saber absolutamente tudo sobre ele. Depois que paramos de nos falar,
Eu ainda pensava naquele prédio antigo de vez em quando. Comentei sobre ele com minha amiga Laura e ela ficou tão interessada quanto eu. Tentamos pesquisar na internet, mas não encontramos nada concreto sobre qual era a verdadeira função daquele lugar. Para ser sincera, provavelmente nem procuramos direito. Nenhuma de nós era do tipo que faz grandes pesquisas online, e quando percebemos que não existiam informações fáceis de encontrar, desistimos. Mas não desistimos do prédio. Foi aí que Laura teve uma ideia interessante. Ela sugeriu que nós simplesmente fôssemos até lá para explorar o lugar. Disse que nem era tão longe assim e que se estava abandonado não teria ninguém lá. Fiquei em dúvida. Não porque eu não quisesse ir, mas porque eu não sou do tipo que vive se arriscando. Não costumo fazer coisas perigosas, e invadir um prédio era um risco enorme para alguém como eu. Enquanto escrevo isso, agora me sinto uma idiota, mas na época ir no meio da noite parecia uma ideia melhor. Minha lógica era que se houvesse algum tipo de segurança, com certeza eles não estariam lá depois de escurecer. Eu sei que não faz muito sentido, mas foi assim que meu cérebro pensou. Algumas noites depois fizemos a viagem à 1 da manhã. Colocamos pilhas novas nas lanternas e fomos animadas, como se estivéssemos indo viver uma aventura. Laura estacionou o carro no acostamento da estrada. Ela não queria levar o carro até perto do prédio, caso existissem câmeras por lá. Levamos quase 10 minutos andando da estrada até a entrada principal. Quando chegamos à porta da frente, comecei a procurar desesperadamente por alguma placa ou identificação acima da entrada, mas não havia nada. Mesmo estando bem diante do prédio, ainda não conseguíamos descobrir exatamente o que aquele lugar era. Laura se aproximou da porta e tentou abri-la. Para nossa surpresa, ela abriu facilmente. Havia um cadeado na porta, mas ele não estava trancado. O cheiro de mofo e madeira velha era sufocante. Com as lanternas acesas, dava para ver partículas de poeira flutuando por todos os lados. Assim que entramos, ficou óbvio o que aquele lugar era. Era claramente uma prisão antiga. Logo à frente havia outra porta com grades na pequena janela e uma enorme fechadura. Aquela porta também não estava trancada. Na verdade, nem sequer estava fechada. Eu já começava a ficar ansiosa por estar naquele lugar, mas Laura continuou andando, então fui atrás dela. Passamos por várias salas menores até chegarmos a um salão grande, com diversas celas alinhadas pelas paredes. O prédio inteiro estava tomado por destroços. Havia pedaços do teto e das paredes espalhados pelo chão. Parecia que o lugar estava literalmente desmoronando. Laura queria continuar explorando, mas eu já estava satisfeita. Com tantos escombros ao redor, eu não me sentia segura. Disse a ela que o teto poderia desabar a qualquer momento. Ela riu da minha cara e me chamou de paranoica. E, sinceramente, ela não estava errada. Laura prometeu que ficaríamos só mais um pouco. Mais para lá do que para cá, eu concordei. Não devem ter se passado nem 3 minutos quando ouvimos um barulho altíssimo de algo se chocando contra o chão. Nós duas congelamos na hora. Na mesma hora comecei a entrar em pânico. Minha cabeça foi direto para o pior cenário possível. Laura tentou agir de forma racional. Disse que provavelmente alguma parte do prédio tinha desabado e que estávamos ouvindo o eco. Olhei para ela como quem dizia: está na hora de ir embora. Seja lá o que tivesse causado aquele som, eu queria sair dali. Começamos a voltar pelo mesmo caminho de onde viemos. Quando estávamos atravessando a porta do salão das celas, Laura viu uma pessoa parada do outro lado do cômodo. Quando ela me avisou, pediu para eu não entrar em pânico. Mas eu nem consigo explicar o quão perturbador é estar dentro de uma prisão abandonada, no meio da madrugada, e perceber que existe uma pessoa parada a poucos metros de você. Nós duas ficamos travadas. Depois de alguns segundos,
O homem levantou as mãos em um gesto defensivo e começou a falar. Disse que o nome dele era Jackson e que não queria nos machucar. Laura imediatamente começou a pressioná-lo, perguntando por que ele estava ali e avisando que se ele se aproximasse mais, usaríamos spray de pimenta. Ele entrou na defensiva na mesma hora. Ele afirmou que era um segurança do prédio. Disse que o trabalho dele era deter qualquer pessoa que invadisse o local e chamar a polícia para buscá-las. Começou então a explicar que o prédio vinha sendo invadido com frequência e que precisaram tomar medidas para afastar curiosos. Ele parecia extremamente confiante. Falava com naturalidade, sem hesitar em nenhuma palavra. Enquanto isso, eu já estava surtando por dentro, achando que seríamos detidas. Laura se inclinou na minha direção e sussurrou que não confiava nele. Jackson continuou caminhando lentamente até nós, sempre naquele tom calmo e suave. Disse que iria nos escoltar até a saída apenas com um aviso. Comentou que parecíamos boas garotas e que não havia necessidade de envolver a polícia. Eu comecei a agradecer imediatamente. Ele riu e disse para eu não me preocupar. Laura perguntou se ele poderia sair da frente para que fôssemos embora, e foi aí que ele começou a agir de maneira estranha. Ele disse que sentia muito, mas que não podia nos deixar sair por aquele caminho. Quando perguntamos o motivo, ele respondeu que parte do teto havia desabado e bloqueado a passagem. Disse que nos levaria para fora por uma rota nos fundos, muito mais segura. Laura ficou desconfiada. Eu só queria ir embora. Quando ele passou por nós, percebi algo estranho na aparência dele. Não parecia nem um pouco um segurança. Ele usava jeans, tênis branco e um moletom preto com uma camisa xadrez por cima. Laura até comentou que aquela roupa era estranha para um segurança. Ele apenas riu e, naquele mesmo tom confiante, respondeu que podia se vestir como quisesse, já que aquele era um trabalho extremamente entediante. Continuamos andando cada vez mais para dentro do prédio e começou a parecer que estávamos indo exatamente na direção oposta da saída. Toda vez que perguntávamos para onde ele estava nos levando, ele respondia: "Não se preocupem, estamos quase chegando." Alguns minutos depois, chegamos a um corredor estreito e comprido, com uma porta no final. O corredor era tão apertado que duas pessoas nem conseguiam andar lado a lado. Jackson abriu a porta no fim do corredor. Do outro lado havia uma longa escadaria descendo para a escuridão. Era tão escuro que não dava para enxergar absolutamente nada lá embaixo. Então, ao invés de continuar liderando o caminho, ele se encostou ao lado da porta e disse: "Depois de vocês." Nós apenas olhamos para ele. Laura perguntou por que desceríamos ali. Ele riu e disse que ela estava sendo boba. Sim, ele realmente usou a palavra boba. Foi aí que Laura se impôs e disse que não iríamos mais longe. Nesse momento entrei na conversa e perguntei se ele poderia ir na frente. Por um segundo ele não respondeu, mas depois concordou. Jackson deu 1 ou 2 passos escada abaixo e então disse que precisava garantir que a porta ficaria trancada atrás de nós, caso alguém invadisse o prédio. Então ele voltou, segurou meu braço de forma suave e tentou me conduzir escada abaixo primeiro. Na mesma hora senti um arrepio horrível. Laura gritou e empurrou ele com força, fazendo com que ele soltasse meu braço. Como ela estava em uma posição mais alta na escada, conseguiu desequilibrá-lo com o empurrão. Ela olhou para mim e gritou: "Corre!" Nós duas saímos correndo pelo caminho de volta. Eventualmente, chegamos novamente ao salão das celas e atravessamos a mesma porta onde tínhamos encontrado Jackson pela primeira vez. Conseguimos voltar até a entrada principal e em nenhum momento vimos qualquer parte desabada do prédio, como ele havia afirmado. Durante toda a corrida não ouvimos nenhum som atrás de nós. Mesmo sem ouvir aquele cara, eu sentia como se ele estivesse logo atrás de mim.
Era como se eu ainda pudesse sentir a mão dele segurando meu braço. Corremos até o carro e fomos embora em disparada. Durante toda a longa viagem de volta para casa, ficamos olhando pelos retrovisores, tentando garantir que aquele homem não estivesse nos seguindo. Cerca de uma semana depois, entrei em contato com a polícia daquela região. Admiti que tínhamos invadido o prédio e contei sobre o suposto segurança que tentou nos levar até um porão escuro. O policial ficou quieto. No começo achei que fosse porque havíamos invadido o local, mas parecia que ele nem se importava com isso. Então ele disse algo que me marcou na pele. A antiga prisão não tinha seguranças. O prédio não era monitorado nem patrulhado e não possuía câmeras de segurança. Ele disse que o homem que encontramos naquela noite definitivamente não era uma pessoa amigável e que eu e Laura tivemos muita sorte de sair vivas dali. Só de lembrar dessas palavras do policial, eu sinto vontade de chorar. Acho que uma das coisas mais perturbadoras desse pesadelo é que nunca descobrimos quem aquele homem realmente era. Ele parecia arrumado demais para ser apenas um morador aleatório, vivendo dentro de uma prisão abandonada. Se eu penso demais naquela noite, quase consigo sentir a mão dele segurando meu braço outra vez. Eu sei que nunca vou conseguir respostas sobre o que realmente aconteceu naquela madrugada. Só sou grata por ainda estar viva e por poder contar minha história. Quando eu tinha 15 anos, passei as férias com minha família na casa dos meus tios. Éramos muitos, incluindo meus pais, avós e primos. Um dia minha prima pequena apareceu correndo da praia. Se não me falha a memória, ainda era de madrugada e ela estava assustada e tremendo. Não parava de gritar sobre uma senhora na água que havia levado seu irmão mais velho, de 12 anos. Ela explicou que ao acordarem e estarem entediados, tinham ido até a praia para fazer um castelo de areia. Lá viram a figura de uma mulher estranha dentro da água, parada e com um aspecto pálido, que lhes pedia que se aproximassem. O irmão curioso começou a caminhar em direção ao mar, apesar dos gritos da irmã. Quando a água chegou até os joelhos dele, a mulher mexeu o que pareciam ser nadadeiras no lugar dos braços. Tinha também olhos negros e o cercou, afundando junto com ele no mar. Todos se alarmaram e começaram a procurar meu primo, mas não encontraram nada. Apesar das buscas intensas feitas pelas autoridades, o menino desapareceu. Minha prima sempre descreveu a mulher da mesma forma, sem nenhuma inconsistência, e isso nos fez acreditar que realmente havia acontecido. Depois disso, a família viveu dias difíceis. Minha tia entrou em depressão e minha prima passou a ter muito medo da água. Com o tempo, ninguém voltou a falar do menino, como se na minha família tivessem decidido esquecer o assunto. Sendo honesta, o mais provável é que nós nunca mais vejamos o Carlos Miguel.